Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Você que está nos assistindo, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, faça com que essa mensagem chegue e transforme a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Fala, Senhor, aos nossos corações, e que nesse primeiro elo do projeto de vida 2022 estejamos nesse lugar ou assistindo esse vídeo com os nossos corações abertos para sentir o teu toque, ouvir a tua voz e ter sensibilidade ao que o teu Espírito Santo trará aos nossos corações nesse dia, em nome de Jesus, amém e amém. Sente-se no seu lugar, por favor. O que a palavra do Senhor traz no livro de Gênesis, nesses 2 versículos que lemos, é algo que precisamos guardar em nosso coração. O versículo 28 em especial, a palavra diz assim, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Deus trouxe para o homem, deu ao homem algo que é muito especial: a capacidade de se multiplicar. Quando Deus diz ao homem: cresçam, multipliquem, encham a terra, Deus não estava falando algo impossível. Ele colocou no homem uma semente. Assim como a palavra nos diz que Deus fez as plantas, as aves, as árvores frutíferas e que elas dariam semente conforme a sua espécie, o homem também foi-lhe dado uma semente conforme a sua espécie. A vida com o Senhor, irmãos, ela precisa ser fértil e precisa haver multiplicação. Aquele que se aproxima de Deus, aquele que se rende ao Senhor, aquele que tem sua vida pautada na fé em Cristo, precisa ser alguém que multiplica. E quando eu falo multiplicar aqui, eu estou te dizendo em todos os sentidos. Deus tem prosperidade, tem bênção sobre as nossas vidas em todas as áreas, e Ele quer que sejamos alguém a todo tempo que esteja crescendo, avançando, evoluindo. O Senhor nos deu sementes, e tudo o que você precisar durante toda a tua vida, Deus já te deu a semente para isso acontecer na tua vida. Eu não sei o que é que você começou a pensar acerca do projeto de vida 2022. Eu não sei o que é que você colocou no teu coração como esperança para alcançar em 22. Mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza: a semente daquilo que você precisa, a semente daquilo que você deseja alcançar no ano de 2022 já está dentro de você, porque o Senhor te fez com as sementes que você precisa. Tudo o que você precisa alcançar está dentro de você, porque o Senhor já te deu. Mas nesse projeto de vida, nessas mensagens que veremos nos próximos dias, contando com a de hoje, Deus vai trazer a mim e a você o esclarecimento de tudo aquilo que Ele quer, pode e vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Enquanto vivermos nessa terra, irmãos,
viveremos plantando. Seremos eternos semeadores. A parábola do semeador, Jesus conta que o homem saiu de manhã e era o final da tarde e ele ainda continuava semeando. Pensando que a palavra diz que para Deus um dia é como 1000 anos e vice-versa, aquele dia que o semeador semeou, e Jesus conta em sua parábola, representa a vida de alguém, do dia que nasce ao dia que morre. E a palavra nos diz que ele semeou do primeiro momento até o último momento do dia. Enquanto estivermos nessa terra, enquanto o Senhor permitir que estivermos aqui vivos, que estejamos aqui vivos, estaremos semeando. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 1, a palavra diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Versículo 2: voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Versículo 25 do mesmo capítulo diz assim: novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Percebam aqui, irmãos, que quando Deus fez o homem, a palavra nos diz que Deus fez o homem do pó da terra. Quando Deus foi fazer a mulher, a Bíblia diz que ele tirou uma costela do homem. Quando veio os descendentes de Adão e Eva, Deus já não mais precisou fazer com que Adão tivesse um sono profundo, nem precisou colocar a mão na terra de novo e formar o homem, os descendentes de Adão, da terra, formando, juntando terra para fazer novamente um homem. Não, agora, quando Adão começa a ter filhos, esses filhos vêm da semente que Deus colocou em Adão. O que Adão precisava para multiplicar, para encher a terra, Deus havia colocado dentro dele. O que eu preciso, o que você precisa, para alcançarmos vitórias, já está dentro de nós. Uma criança, quando nasce, ela já nasce com tudo preparado para ela se desenvolver, crescer e fazer as coisas que um ser humano precisa fazer. Ela nasce com a coordenação motora para começar a caminhar, mas ainda ela não tem, ela está aprendendo. Mas passados os dias, a gente vê a criança evoluindo, já tentando ficar de pé, e daqui a pouco começa a correr e cai, porque ela ainda está aprendendo, mas aquilo que ela precisava estava dentro dela. Eu fico olhando Cecília dentro de casa, cada dia tem uma palavra nova, cada dia tem uma coisa nova. Quando a gente vai descendo a escada, ela vai descendo e contando 1, 2, 3, 4, até 10. Já conta até 10. Sabe, já está dentro da pessoa, já está dentro de você o que você precisa. Deus já fez você de forma perfeita, com todas as sementes necessárias para você alcançar grandes coisas na tua vida. Mas assim como uma criança, você precisa desenvolver as suas habilidades. O projeto de vida, ao final das 7 semanas, não será a conclusão de tudo que Deus quer fazer pela tua vida nesses dias, não. Os 7 dias da campanha, os 7 domingos da campanha do projeto de vida, vai servir para você se preparar para viver todas as coisas que Deus tem para você, em nome de Jesus. O nosso primeiro slide fala de plantio. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O apóstolo Paulo,
Escreveu aos Gálatas muito tempo depois da criação do homem, mas ele falou a mesma coisa que Deus havia dito ao homem, que ele precisava semear. E Paulo, tendo esse entendimento, Paulo olhando para a palavra e conseguindo enxergar o que Deus trouxe para o homem, ele disse: tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Ninguém pode, irmãos, plantar um cajueiro e querer colher ali maçã. Lá em casa eu tenho um cajueirinho, eu comprei esses dias, cheio de folha, cheio de flor. Ainda não nasceu o caju, mas do lado eu tenho uma macieira. Mas eu vou querer que, já que o caju está com flores, eu vou querer que nasça maçã ali? Tem como? Não. Cada semente produzirá segundo a sua espécie. E foi exatamente isso que Deus disse: olha, você produza, multiplique a terra segundo a espécie de vocês. E Paulo, entendendo isso, ele disse: olha, o que o homem planta, ele colhe. Na vida, nós plantaremos, como eu disse, durante todos os dias. Mas o que é que eu quero colher? O que é que você deseja para o ano de 2022 e o que é que você tem plantado para colher lá na frente? Porque tem um ditado que meu pai gosta muito de usar. Ele diz: quem planta vento, colhe tempestade. E até então eu não entendia esse ditado, entendia o sentido que ele queria dizer, mas eu digo: onde foi que meu pai achou isso? Mas aí quando a gente conhece a palavra, na verdade é só alguém pegando a Bíblia e parafraseando, usando outro termo para dizer o que a Bíblia diz: que tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Qual tem sido as sementes que você tem lançado? Falando em plantio, a palavra do Senhor nos traz outra parábola, onde o Senhor Jesus conta que um homem semeou boas sementes em seu campo, mas durante a noite veio o inimigo e lançou ali também uma semente ruim. Passados os dias, começa a crescer no meio do trigo o joio. E o servo disse: meu senhor, o senhor não plantou aqui as melhores sementes? Por que agora temos joio misturado com o trigo? Vamos tirar esse joio do meio. Ele disse: não, deixe crescer juntos. E quando estiverem grandes, no momento da colheita, separamos o joio do trigo. Essa parábola, irmãos, nos faz entender que sementes boas nosso Deus nos deu, mas o inimigo de nossas almas, ele vai ficar todo o tempo lançando sementes em direção ao nosso terreno, e se a gente permitir, ela vai crescer, tomar corpo e tomar o lugar da semente boa. Mas se a gente estiver vigilante, no momento em que essa semente começar a produzir, na hora certa a gente vai colher e lançar no fogo. A gente vai tirar a semente que o Senhor nos deu, foi a melhor possível. O que Ele tem para mim e para você planejado, o que Deus sonhou para as nossas vidas, é o melhor. Mas o inimigo de nossas almas, ele vai tentar tirar aquilo que Deus planejou para o homem. Ou você acha que Satanás está satisfeito em você estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor? Ou você aí assistindo esse vídeo? Não está satisfeito. Ele quer tirar o foco daquilo que Deus tem para cada um de nós, porque ele sabe que ele é derrotado. No final de tudo, ele já é derrotado. E se ele puder tirar as vitórias do povo de Deus, ele vai tentar a todo custo. Deus fez Paulo entender que o homem vai plantar e colher boas coisas, se boas coisas ele fizer. Talvez você esteja orando pelo teu casamento, por exemplo. Você esteja querendo que Deus faça um milagre no teu casamento. E o que você tem feito no teu casamento? Pelo teu casamento? Ah, pastor,
eu tenho orado tanto, eu tenho jejuado tanto, certo? Isso é importante. Mas isso você vai conseguir com isso as estratégias para fazer a coisa certa. Isso não é o principal, não é o todo. Você precisa plantar. Aí você ora e jejua e sai de manhã sem dar um bom dia. Chega em casa de tarde sem dizer uma boa noite. Entra, vai tomar banho e diz o que é que tem para comer. E quando começa a comer diz que está ruim. E reclama. E está salgado. E está sem sal. E está isso. E está aquilo. Não está fazendo a coisa certa. Precisamos plantar. Como eu disse, todos os dias estaremos plantando. E no nosso casamento, já que eu dei o exemplo do casamento, não vai ser diferente. Todos os dias precisamos plantar. E mais na frente eu vou trazer exemplos sobre isso. Mas precisamos lançar sementes diariamente. Eu estou falando do casamento, mas pode ser lá onde você trabalha. Pode ser no teu relacionamento entre irmãos, entre vizinhos. Aí o vizinho já é um problema. Aí você passa e não olha nem na cara do cara. Diz bom dia. Quebra ele com educação. A palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios que a voz mansa quebra a ira. Destrói a ira. Alguém vem irado contra você e você de forma mansa fala com essa pessoa, acaba. A pessoa não tem mais força. Eu lembro que um dia eu estava no trânsito e o cara me deu uma fechada. E quando eu olhei para o cara com a... Sabe? Como diz o narrador Guto, né, Jair? Possuído. Eu olhei para o cara para soltar tudo que podia soltar para o cara. O cara, ô meu irmão, desculpa. Pronto, acabou. Eu falo, meu irmão, Deus abençoe. Aquilo que vinha como ira, porque ele me deu uma fechada e quase bate o carro. Quando ele pediu desculpa, quando ele foi brando, o que eu fui dizer a ele foi, Deus te abençoe. Pronto. Talvez seja isso que você precise fazer mais vezes, dentro de casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, nos teus relacionamentos, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. É lei, é uma lei, não tem jeito. A lei não vai mudar. A lei não pode mudar porque eu não gosto dela. Eu não sou simpático, essa lei agora ela vai mudar? Não. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 diz assim, ó: quando as nuvens estão cheias de água, derrama chuva sobre a terra. A primeira lei não vai mudar. A nuvem está cheia, vai chover. Quer a árvore caia para o sul, quer caia para o norte, onde cair, ficará. Ou uma árvore, depois que cai, tem a capacidade de mudar de posição? Não tem como mudar. É isso que a palavra está dizendo. O que é lei, é lei. Ela não pode mudar, pastor, mas se eu não quero plantar, você já está plantando quando não planta. Quando nós não plantamos, estamos plantando também. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Eleição. Você não vai lá votar. Não vou votar para presidente, não vou votar para governador, não vou votar para ninguém. Sim, e por isso não vai ter presidente no Brasil? Por isso não vai ter governador no estado? Deputados? É porque você não votou? Não mudou nada. Mesmo quando nós não plantamos, estamos plantando. Quando nós não plantamos, irmãos, plantamos a preguiça, plantamos a desobediência, porque Deus disse que precisamos plantar, e nós dizemos que não vamos plantar. Eu não quero, eu não gosto, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, eu não quero fazer dessa forma. Está fazendo, é a sua escolha, e mais tarde você vai colher aquilo que você não queria. Então, se você tem em casa um vaso vazio e quer colher rosas, não plante uma pimenteira.
Plante rosas. Que passado um tempo, você cuidando dela com carinho, vai ter espinhos, mas terão rosas lindas ali. Agora, se você quiser pimenta, não plante, por favor, um pé de rosas. Porque por mais que você amasse aquelas rosas, não vai dar um ardor que você deseja na comida. Porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. O que é lei, não muda. A lei não tem como variar segundo a minha vontade. Então o que eu tenho que fazer? As escolhas certas, o plantio correto. 2022 pode ser um ano especial? Deve ser um ano especial. Será um ano especial. Mas o que é que eu estou fazendo para que o ano que vem, o ano de 22, seja ainda melhor do que 21? Qual tipo de plantio eu tenho feito? Esses dias eu estava em casa e analisando um relatório que eu fiz da minha empresa durante o mês. E eu comecei a achar contas dentro da empresa que eu nunca tinha pensado. E eu só fiz o primeiro mês, esse cálculo, anotando cada detalhe da empresa, cada custo. E eu cheguei a um ponto: olha, eu preciso de X diariamente para a empresa acontecer. Mas o que é que eu estou fazendo? Um planejamento. Aí agora esse mês eu estou fazendo de novo para chegar a um denominador, uma média. Se você tiver organização, você vai saber o que você precisa. Se você se organiza, se o mês passado alguém me perguntasse: Max, quanto você precisa para a sua empresa funcionar? Eu ia ficar correr para um lado, correr para o outro, fazer conta urgente para tentar achar uma média. Mas só porque eu passei um mês detalhando cada custo, hoje eu posso dizer quanto eu preciso por cada dia para que a empresa funcione. Sabe o que é isso? Planejamento, organização. E o que isso vai proporcionar para mim? Que eu tente diminuir os custos. Eu vou olhar o que é que está fazendo eu gastar mais na empresa. Olha, o carro está rodando muito, então o carro tem que rodar menos dias na semana. O carro tem que sair 2 dias na semana no máximo, nos outros dias sair de moto, que a moto consome menos gasolina, que está cara por sinal. Eu estou dando esse exemplo para que você olhe para a tua vida e perceba que você precisa ter uma organização em tudo o que você faz. Se você quer alcançar grandes coisas, se você quer alcançar vitórias da parte de Deus, organize, se ajuste. Ou você acha que alguém sai para semear de manhã em uma lavoura com um terreno cheio de mato, cheio de pedras? Não. Sexta-feira eu estive na Caueira e no caminho eu comecei a ver muita águia, gavião, desses que a gente encontra por aqui, desse comum. E eu disse: deve ter trator arando essas terras aí na frente. E no caminhar mais na frente tinha um trator arando terra, que toda vez que o trator está arando, aí preá corre, cobra aparece e o gavião vai lá fazer o almoço deles. Mas o que era que aquele cara do trator estava fazendo? Preparando aquela terra para plantar. Primeiro ele precisou mover a terra, revolver a terra, tirar pedra, tirar mato que não serve, para depois vir com a semente. Tem que ser assim na minha vida, tem que ser assim na tua vida. Precisamos preparar, porque sementes temos em nossas mãos e precisaremos plantar todos os dias. Mas como está o terreno que queremos plantar? Fácil vai ser? Olha o que o salmista disse. Salmo 126, versos 5 e 6, ele diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cântico de alegria, colherão. Perceba que está em negrito a palavra lágrimas. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Que muitas vezes o plantio será difícil. Nem sempre é fácil.
plantar. Vamos pensar em alguém que está plantando mesmo? O cara já trabalhou o dia todo arando a terra, e o animal puxando, vamos falar do tempo da Bíblia, tá? Não vale com o trator de hoje não. O cara coloca o animal na sua frente, puxando o arado, mas ele tem nos seus ombros um reio, uma corda que ajuda ele a guiar o animal. As mãos calejadas segurando a corda durante o dia inteiro. E no outro dia, ele precisa correr a mão dentro do alforje para tirar sementes e lançar sobre a terra. Mas a mão está machucada, segurou a corda do dia todo, o cavalo deu umas puxadas mais fortes algumas vezes, encontrou algumas pedras, o ombro está doendo, a coluna que ele não aguenta mais, mas ele precisa semear. Nem sempre, quando saímos para semear, será fácil. Às vezes o plantio é muito difícil, é muito duro, é árduo. Já que eu falei de empresa, alguém que começa um comércio novo sabe o que eu estou falando. Ou você que mesmo que não tenha começado um comércio novo, mas que entrou em um trabalho recentemente, você sabe as dificuldades que você encontra. Você está se adaptando naquela empresa, fazendo coisas que você não fazia antes, plantando de forma diferente do que você era acostumado a plantar. Mas você precisa plantar. Mas, como disse o salmista, nos versos 5 e 6 do Salmo 126, se mesmo com lágrimas você plantar, se mesmo em meio ao choro você semear, tenha uma certeza, que no momento em que o fruto começar a surgir e chegar o dia da colheita, você estará cantando de alegria, feliz. Porque eu nunca vi ninguém indo em uma mangueira tirar uma manga madura no ponto e achar ruim. Ele fica feliz porque encontrou uma manga do jeito que ele queria. Lá na rua, quase em frente à minha casa, tem um terreno baldio e nasceu um cajueiro. A gente plantou umas árvores, eu e os vizinhos plantaram as árvores na frente do terreno para fazer sombra para os carros. E eu já estou parando para escorar na sombra lá, né? Quando eu paro meio-dia para almoçar. E todo dia, meio-dia que eu chego, eu dou uma olhada no cajueiro porque está assim de caju. Aí eu saio catando caju. Eu nem plantei, não deu nem trabalho para mim. Pelo menos esse não, né? Os outros que tem lá a gente plantou. Mas esse nasceu na tora. Mas eu estou colhendo reclamando porque o sol está quente? Não, está não. Porque eu estou com fome, eu estou vendo caju amarelinho lá, eu disse, vou levar esse. Já é o suco. E esses dias eu já tirei uns 6 a 8. Todo dia eu vou lá, tem 2, 3 eu tiro. Ninguém vai colher chorando. Quando a gente vai colher, a gente já está feliz, porque a gente viu o fruto do nosso trabalho. Então, em nome de Jesus, eu não sei o que é que você está vivendo, não sei qual é a tua dificuldade. A dificuldade que você está enfrentando é implantar agora, mas faça a coisa certa, insista, continue, persista, como aquele semeador que de manhã até o final do dia estava plantando, e na hora da colheita você estará saltando e glorificando a Deus com a alegria de tudo aquilo que Deus está te dando para colher, em nome de Jesus, amém? O profeta Zacarias, ele nos diz assim: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal na mão de Zorobabel. Não enxergue apenas sementes. Esse é um trecho de algo profético que o profeta disse. Mas eu quero me atentar ao que ele está dizendo aqui, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas. Às vezes a gente despreza um bom dia dentro de casa, e a gente acha que não é necessário. A gente quer restaurar o casamento, a gente quer melhorar a convivência, mas a gente não dá um bom dia, que é algo tão pequeno, tão insignificante.
Mas um bom dia aqui, uma boa tarde ali, uma palavra de carinho acolá, vai mudando. São sementes que fará com que você colha grandes coisas, uma restauração, um renovo, seja o que for. Mas é necessário que você valorize as pequenas coisas. Jesus, quando falou de fé, ele disse: olha, se alguém tiver uma fé tão pequena, semelhante a um grão de mostarda, é o suficiente para que ele mande uma montanha mudar de lugar, e ela fará. A semente é pequena, às vezes insignificante, mas o que ela vai produzir depois é o que importa. Você precisa ter em tuas mãos a semente e olhar para ela, não vendo um caroço de manga. Olhe para aquele caroço de manga e perceba o caule, as folhas, os frutos que essa manga dará. Como eu falei desse cajueirinho que está perto lá de casa, produzindo um bocado. Alguém deu valor à castanha? Não. Chupou o caju e desprezou a castanha. Ele nasceu no pé do muro da casa, está saindo quase debaixo do alicerce. Certamente quem chupou aquele caju, que lançou aquela castanha ali, nem imaginava que dezenas e centenas de cajus seriam tirados daquele pé depois de um tempo. A semente, quando a gente olha, ela não tem o sabor do fruto, ela não tem a cor do fruto. Ela precisa ser lançada na terra e desprezada, por assim dizer. Você vai jogar terra por cima e jogar água nela. Mas aquela semente sem cor semelhante ao que você vai colher é o suficiente para, com algum tempo depois, raízes começar a aparecer, o broto surgir, e dependendo do que você plantou, em poucos dias ou em alguns anos, você começar a colher o fruto do teu trabalho. Não despreze as pequenas coisas. Sabe uma coisa que eu valorizo muito em casa? É o momento de tomar café ou almoçar. Eu aprendi isso com minha mãe. Minha mãe, quando a gente ia tomar café, a mesa tinha tudo o que tinha para comer. Na hora do café tinha banana, batata, queijo, pão, amendoim, café, leite. Se tivesse suco, ela colocava o suco e fazia a mesa toda arrumada. São pequenas coisas que marcaram a minha vida. E hoje, quando eu lembro desses dias, eu lembro com saudade, que já não tenho mais minha mãe, mas eu tento reproduzir na minha casa. Eu gosto de ver a mesa posta. Às vezes Mara reclama quando eu faço a mesa para o café e coloco a xícara e o pires. Ela: para que esse pires? Eu digo: na próxima vez que for comprar, me lembra para eu pedir desconto, que eu não vou trazer mais. Não vou mais trazer o pires. Já que eu não preciso usar, eu não trago. Não, mas porque só tá a gente aqui? Eu digo: sim. Aí quando tem visita eu uso o pires. Quando não tem, eu tenho que usar só a xícara. Não, eu quero a xícara e quero o pires também. Sabe valorizar as pequenas coisas? Os pequenos momentos? Na sexta-feira o Brasil ficou triste, né, com a morte daquela menina. Alguém que estava plantando em sua vida, buscando crescer, e de uma fatalidade, de uma coisa absurda, uma falha absurda, o avião cai, ela morre todas as pessoas que estavam naquela aeronave, e tudo que ela sonhava se desfez. Mas será que era aquilo que ela esperava para a vida dela? Não. Será que ela não sonhava em voltar e ver o filho de menos de 2 anos, depois que ela fizesse aquele show que ela tinha para fazer? Claro. Mas o que é o homem, irmãos? A palavra diz que somos como um vapor, que no mesmo tempo que estamos aqui, podemos desaparecer. Então o que é que eu tenho feito nos meus dias? O que é que você tem feito nos teus dias? Quais sementes você tem plantado?
Observe a semente que você tem plantado. Veja o que você quer colher. Plante a semente certa. E eu tenho certeza, irmãos, que você vai viver dias especiais. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor quando você se propor a plantar alguma coisa. Seja na vida de alguém, seja na tua própria vida, dê o melhor que você tem para dar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer você viver colheitas especiais. Que você possa bater no peito e dizer assim: eu estou dando o melhor de mim. Eu estou dando tudo o que eu posso de melhor para esse plantio. Porque eu quero colher grandes coisas na minha vida. Eu quero colher um tempo de prosperidade. Eu quero colher um tempo de paz. Mas para isso acontecer, eu tenho que evitar a guerra, o conflito. Eu preciso fazer acordos. Eu preciso ser diplomata e fazer acordo de paz, para que eu consiga viver dias de paz. Como eu lembrei do ditado de meu pai: quem planta vento, colhe tempestade. Escolha a semente certa. O Senhor te fez um semeador. O Senhor te fez com sementes especiais. Não deixe que o inimigo lance sobre você sementes que não servem, para que no meio da tua plantação haja joio e trigo, mas que você possa viver colhendo bênçãos em nome de Jesus. E por fim, ou você escolhe o que quer plantar, ou não poderá reclamar da sua colheita. É exatamente o que eu acabei de dizer. Ou você escolhe, ou você não tem direito de reclamar. Você quer depois ficar maldizendo o que você está vivendo? Ou você quer se esforçar para viver coisas boas e por isso vai plantar coisas boas? Escolha plantar coisas boas. Escolha viver de forma especial. Sabe essa família que Deus te deu? Esse marido, essa esposa? Planta sementes boas aí. Ah, pastor, mas você não sabe quem é ele. Mas eu também não sei quem é você. Vamos fazer o meio campo disso aí? Vamos tentar mediar as coisas? O Senhor quer fazer você viver uma família que seja exemplo para outros. Mas começa a valorizar as pequenas coisas, como disse o profeta Zacarias. Começa profetizando, priorizando as coisas pequenas, valorizando as coisas pequenas. Não despreza uma palavra de atenção, de carinho. Não despreza um momento entre família. Porque quando a gente perde, a única coisa que resta são frações de segundos em nossa mente. Por mais que essa família esteja sofrendo agora, as famílias estejam sofrendo com a morte dessas pessoas, na queda desse avião, mas o que vai restar depois de alguns dias, depois de um tempo, depois que o luto passar, são fração de segundos em suas mentes. Eu falo isso por experiência própria. Eu falo de minha mãe com todo entusiasmo, mas eu só tenho fração de segundos de lembranças dela. E se eu quiser ver alguma coisa a mais, eu preciso olhar para uma foto e tentar lembrar de alguma coisa que a gente viveu. Mas também não vai ser horas de filme em minha mente, não. Então, viva plantando boas coisas. Valorize quem está do teu lado, essa família que o Senhor te deu. Valorize esses filhos, essa esposa, esse emprego. Porque se você perder ele, amanhã depois você vai dizer: caramba, tá osso dentro de casa. Valoriza esse tempo e plante coisas boas.
Em nome de Jesus. Fique de pé no teu lugar. Que Deus possa te abençoar de forma especial. Que o teu coração se encha com a esperança de fazer grandes colheitas. Mas lembre de uma coisa: para você colher boas coisas, você também precisa plantar. Que Deus te abençoe e um forte abraço.